Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Meninos, vamos lá. Organizando as nossas ideias. Esse aí é o capítulo 8 do seu livro 2, Reflexão da Luz. Eu estou falando de espelhos. Eu falei semana passada de espelhos planos. Hoje eu vou falar de espelhos curvos, com formato esférico. Reflexão é quando a luz bate na superfície e volta ao meio de origem. Bate e volta. A luz não consegue atravessar. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o espelho esférico, né? Se eu pegar uma esfera oca e cortar essa esfera, da mesma forma que eu pego uma laranja e corto uma tampa. Se eu cortar uma tampinha e retirar essa tampinha, eu vou obter uma estrutura chamada, essa tampinha, chama-se calota esférica. Aí eu posso espelhar a calota externamente do lado de fora ou posso espelhar do lado de dentro. Se eu espelhar do lado de fora, o espelho chama-se convexo. Se eu espelhar do lado de dentro, o espelho se chama côncavo. Gente, fácil. Pensa numa colher. Numa colher. A colher é curva, não é? Ela é espelhada dos dois lados. Se eu olhar o lado de dentro, eu estou vendo um espelho côncavo. Se eu olhar o lado de fora, eu estou vendo um espelho convexo. A mesma curvatura pode ser côncava ou convexa. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é você entender o que eu coloquei nessa tela. Então, olhe para cá. Se você entender tudo que eu falar nessa tela, o resto fica uma baba. Quer ver? Todas as vezes que eu retiro uma calota esférica, a calota aqui no meu desenho, aqui na minha figura, é essa parte azul. Quando eu cortar e retirar a calota, 5 entes geométricos, 5 coisas diferentes acompanham a calota. Vamos enumerar, uma por uma. Então, vamos lá. Primeiro, o centro da esfera é centro da calota. Eu tiro a calota, o centro vai junto. Segundo, o vértice. O vértice é o ponto médio da calota. Divide essa curva azul em 2 partes iguais. É o ponto médio. Quando eu tirar a calota, o vértice vai junto. Terceiro, essa linha pontilhada chamada eixo principal. O eixo principal é uma linha que passa pelo centro e pelo vértice. Só existe um eixo principal. Quarto, essa linha pontilhada verde, chamada eixo secundário, é uma linha que passa pelo centro e um ponto qualquer da calota. Existem infinitos eixos secundários. E, por último, a distância do centro ao vértice ou do centro a qualquer ponto da calota chama-se raio. É o raio da esfera. O raio da esfera acompanha a calota. Vou repetir. 5 entes geométricos acompanham a calota. Quando eu desenhar o espelho, usando a calota, eu preciso desenhar 5 entes geométricos. 5 coisas. Centro, vértice, eixo principal, eixo secundário e raio. Acompanhou legal? Mas não são só esses 5, não. Tem mais um que eu acho que você vai se lembrar do ano passado. O comportamento dos espelhos mostra que quando raios de luz incidem no espelho paralelos entre si, esse é um pincel cilíndrico, raios paralelos, eles refletem passando por um ponto chamado foco. Lembra desse foco? Aqui é a mesma coisa, o espelho convexo. A luz chega cilíndrica, paralelo, e reflete divergindo. Os prolongamentos formam o foco. O foco de um espelho côncavo é real, porque é formado pelo cruzamento dos próprios raios de luz.
O foco de um espelho convexo é virtual, porque é formado por prolongamentos. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Então, repetindo. Quando eu tirar a calota, são 6 entes geométricos, 6 coisas que acompanham a calota. Centro, vértice, foco, eixo principal, eixo secundário e raio. Tudo bem? Quer Só vai perguntar? ter foco se ele for côncavo ou convexo? Sim, só tem os 2 tipos de espelhos esféricos. Não E tem outro tipo. tipo... Não, mas e se fosse liso? Você está falando plano? É, plano. Não, não tem. Não tem Não, centro, não tem foco, não tem vértice, não tem eixo principal, não tem nada. Espelho plano, se você se lembrar da semana passada, a única coisa que você precisa lembrar é simetria. Espelho plano se resume em simetria. Belezinha? beleza. Uhum. Maravilha. Então, vamos desenhar um espelho esférico? Dá uma olhadinha para cá. Eu agora coloquei aqui alguns desenhos. Vamos lá. Primeiro, reconhecendo os desenhos. Isso daqui é a representação de um espelho côncavo. Olha os cabelinhos. Lembra da regrinha dos cabelinhos? Cabelinho é onde não reflete. A parte interna é que reflete. Esse aqui é côncavo. Esse é convexo, porque a parte externa reflete e a interna está com cabelinho. Então, olha, côncavo, convexo. Aqui é a mesma coisa, ó, espelho côncavo, convexo. Aqui embaixo, côncavo, convexo. Aqui, côncavo, convexo. Então, eu desenhei 8 espelhos. 4 côncavos, 4 convexos. Observe também que todos os desenhos têm esses entes geométricos que eu falei. Olha aqui o eixo principal, olha. Olha aqui o eixo principal. Todos os espelhos têm eixo principal. Todos, 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 todos. Em cima do eixo principal tem 3 pontos. Centro, foco e vértice. Olha lá, ó. Vértice, foco, centro, tá vendo? Todos têm centro, foco, vértice. Todos. Todas as figuras têm eixo principal, centro, foco e vértice. Eu não especifiquei o raio nem o eixo secundário. Por quê? Porque eles não são necessários. Raio é a distância do centro ao espelho, e a distância focal é do foco ao espelho, a distância do foco ao espelho, em qualquer deles. Pessoal, tá tudo bem com os desenhos? Tá. Maravilha. Então, vamos lá, vamos colocar as 4 propriedades dos raios de luz. Vamos lá. Tem que saber de cor. Tem que saber de cor. Vamos ver se você lembra do ano passado. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Incidiu paralelo, reflete passando pelo foco. Observe que no espelho convexo o foco é virtual. Isso aqui são prolongamentos. No espelho côncavo, o foco é real. A própria luz passa pelo foco. Segunda propriedade é o inverso da primeira. Se na primeira a luz chega paralelo e sai pelo foco, na segunda, chega pelo foco, sai paralelo. Chega pelo foco virtual, sai paralelo. A terceira propriedade é uma propriedade de simetria. Por quê? Porque a luz chega pelo centro e volta sobre ela mesma. Ó, chega pelo centro e volta sobre ela mesma, em cima dela própria. Simetria, é ela, a luz chegando e voltando em cima dela própria. E a quarta também é de simetria. Por quê? Se a luz chegar no vértice, reflete com o mesmo ângulo, ou simetricamente. Chegou no vértice, reflete simetricamente. Eu acho que todo mundo lembra dessas propriedades. Então, vamos lá. Abra o microfone. Eu vou te fazendo perguntas, você vai respondendo. Eu gostaria que todo mundo respondesse. Por quê? Porque quando você fala, te ajuda a memorizar. Vamos, abre o microfone, todo mundo. Não precisa saber a propriedade bonitinha, uma frase lindinha, não. Você só precisa saber como chega e como sai. Então, vamos lá. Primeira propriedade, essa. Se a luz chegar paralela ao eixo principal,
sai passando pelo Foco principal. foco. Isso. Vamos, mais gente falando. Não tem importância falar todo mundo junto, não. Tá tudo ok. Segunda propriedade, ao inverso da primeira. Se a luz chegar pelo foco, sai Paralelo. paralela ao eixo principal. Terceira propriedade. Se a luz chegar em cima do centro, sai Pelo centro. isso, pelo centro. Se chegar pelo centro, volta pelo centro. Perfeito. Tá. E a última propriedade? Se a luz chegar no vértice, como é que ela reflete? Como é que ela sai? Ela sai pelo centro. Simetricamente. Simetria, ângulos iguais. Pessoal, pouca gente participou. Deveria ter participado mais. Por quê? Te ajuda a memorizar. Eu vou usar essas 4 propriedades para construir as imagens de objetos colocados na frente dos espelhos. Então, vamos lá. Primeira posição possível. Então, vamos lá. Observe que esse é um espelho côncavo. Olha o desenho. Centro, foco e vértice. Eu sempre desenho dessa maneira. Eu coloco o objeto primeiro, antes do centro. Usando a primeira propriedade dos raios de luz, a luz que incide paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. E a luz que incide pelo foco reflete paralelo. Os 2 raios refletidos formam a imagem. O cruzamento deles forma a imagem. Quais são as características desta imagem obtida? Primeiro, natureza. Eu vou ter para baixo? Isso, de cabeça para baixo. Qual a natureza dessa imagem? É real. Por que ela é real? Porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Orientação, que você acabou de perguntar. A imagem é de cabeça para baixo em relação ao objeto, ela é invertida. Tamanho, a imagem é menor. Tá claro? Dá para ver aqui no meu desenho que essa imagem tem um tamanho menor do que o objeto. Tamanho, comprimento da imagem do objeto. E a posição, onde a imagem se forma? Entre o centro e o foco. Ah, então isso é regra. É regra. Toda vez que eu colocar o objeto antes do centro, a imagem será real, invertida, menor. E entre o centro e o foco. Tudo bem? Lembrou desse papo? Ah, então eu vou ter que decorar isso? Bom, o ideal é decorar, sim, saber de cor essas posições todas, te ajuda a resolver um monte de exercícios. Mas se você não conseguir decorar, no cantinho da prova você faz o desenho bem rapidinho, usa ali 2 raios. Ah, mas você falou 4 propriedades, você usou só 2. Sim, só 2 são necessárias. Não precisa usar as 4. 2 são suficientes. Ah, mas se eu usar uma diferente das suas, dá o mesmo resultado. Pode usar qualquer das 4 propriedades. Ah, tá bom. Tem outras posições? Tem outras posições. Tente imaginar espelho côncavo de novo. Tudo espelho côncavo. Só que agora o objeto em cima do centro. Luz que chega paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Luz que passa pelo foco reflete paralelo. O cruzamento dos 2 raios de luz forma a imagem. Quais são as características dessa imagem? Essa imagem é real, porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Invertida, de novo, de cabeça para baixo. Tamanho, o mesmo, igualzinho. E a posição, sobre o centro. Ah, se eu colocar um objeto em cima do centro, a imagem também se forma em cima do centro? É, sempre. Do mesmo tamanho, real e invertida. Tá, mas tem outras posições? Sim, olha essa terceira posição. Agora eu coloco o objeto entre o centro e o foco. Luz que incide paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Luz que incide pelo vértice, tá vendo? Mudei de propriedade, não tem problema. Qualquer propriedade serve. Luz que incide sobre o vértice reflete simetricamente. O cruzamento dos raios refletidos forma essa imagem. Quais as características desta imagem? Real, porque é formado pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Invertida, de cabeça para baixo.
maior. Essa imagem tem um tamanho maior que o objeto. E a posição é antes do centro. Quer ver? Vamos fazer um negócio? Vou voltar os slides. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz nessas 3 primeiras imagens. Acompanhe comigo. Primeiro eu coloquei o objeto antes do centro. Depois, sobre o centro. Depois, entre o centro e o foco. O que eu estou fazendo com o objeto? Chegando o objeto cada vez mais perto do foco. Voltando, para não ter dúvida. Opa! Objeto antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco. À medida que eu vou aproximando o objeto do foco, o que acontece com a imagem? Primeiro ela é menor, depois ela é igual, depois ela é maior. O que acontece com a imagem? A imagem está entre o centro e o foco, depois sobre o centro e depois antes do centro. Então, à medida que eu estou aproximando o objeto, o que está acontecendo com a imagem? De cabeça para baixo, ela está afastando. O objeto está se aproximando do foco e a imagem está se afastando do foco e ficando cada vez maior. Isso não te ajuda a memorizar, não? O objeto está chegando perto do foco e a imagem está correndo do foco, está se afastando e ficando cada vez maior. Mas e se eu colocar esse objeto em cima do foco? Quarta posição possível. Aí, usando as propriedades dos raios de luz, chega paralelo, sai pelo foco, chega no vértice, sai simétrico. Os raios refletidos são paralelos entre si. Se são paralelos, eles não se encontram nunca. Isso quer dizer que a imagem é imprópria. Imprópria. Infinitamente grande e infinitamente distante. O objeto vai se aproximando do foco, a imagem vai se afastando do foco, ficando cada vez maior, até que o objeto fique em cima do foco e a imagem não é visível mais. Está longe demais, grande demais. Ajudou? Fala comigo. Ajudou um pouquinho esse raciocínio? Ajudou muito. Sim, Túlio. Joia! É isso, você tem que ir memorizando essas coisinhas para ajudar você a resolver exercícios. E a última posição possível nos espelhos côncavos ocorre quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice. Se eu colocar entre o foco e o vértice, usando as propriedades dos raios de luz, chega paralelo, sai pelo foco. Chega no vértice, sai simétrico. Os 2 raios refletidos divergem. Então, eu tenho que prolongar. Quando eu prolongo os raios, eu encontro essa imagem. Ó, mudou, hein? Mudou. A imagem agora é virtual, porque é formada por prolongamentos. Direita. Mesma orientação do objeto. Tamanho maior. E atrás do espelho. Após o vértice. Atrás do espelho. Essas são as 5 possibilidades para os espelhos côncavos. Existe ainda uma possibilidade para o espelho convexo. Espelho côncavo pode produzir 5 imagens diferentes. Convexo só produz uma. Minha sugestão é que você guarde esta. Pelo menos esta. Espelho convexo. Objeto na frente do espelho. Não importa onde eu coloque o objeto, se os raios chegam paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Se chegar pelo vértice, reflete simetricamente. Os prolongamentos formam a imagem, então ela é virtual. Ela é direita. Menor que o objeto. Observe que a imagem é menor que o objeto. E essa imagem está entre o vértice e o foco. Pessoal, tem algumas características que ajudam muito. Então, olha lá, se for necessário, escreva aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, algumas características que podem te ajudar a resolver um monte de exercícios. Quer ver? Primeira observação importante. Espelhos convexos só produzem um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Ponto. Isso já te ajuda muito. Espelhos convexos só produzem um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Já os espelhos côncavos podem produzir qualquer negócio. Espelho côncavo pode ser imagem
Real, virtual, direita, invertida, maior, menor, igual, infinito, qualquer coisa. Espelho côncavo pode produzir qualquer negócio. Espelho convexo, não. Só um tipo. Outra coisa importante. Vou voltar o slide lá no primeiro desenho de espelho côncavo. Olha aqui. Observe que quando a palavra real aparece, a palavra invertida está junto. Vamos, observe. Nesse slide, real invertida. Neste, real invertida. Neste, real invertida. O que a gente conclui? Que toda vez, pode anotar isso, é importante, toda vez que uma imagem é real, ela é invertida. Ah, é? É. Tá, o que mais? Tem outra, bom, imprópria não tem orientação, porque ela é infinitamente grande, né? Então não fala-se em orientação. Mas agora, olha para isso aqui, espelho côncavo. Observe que a palavra virtual está junto com a palavra direita. Virtual, direita. Olha no convexo. Virtual, direita. Qual é a conclusão que a gente chega? Que toda imagem virtual é direita. Anotou? Então, vamos lá. Repetindo as 3 observações que eu falei. Primeira, espelho convexo só produz um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Segunda observação, toda imagem real é invertida. Terceira observação, toda imagem virtual é direita. No stress? Certeza? Vamos, agora fala comigo. Anotou? Não tem dúvida? Não quer perguntar? Pois não. Será que você pode repetir a primeira observação, por favor? Claro. A primeira foi do espelho convexo. Espelhos convexos só produzem um tipo de imagem. Só um, só um. Espelho convexo não produz outra coisa. Só um tipo de imagem. Como ela é? Virtual, direita, menor. Tudo bem? Sim, obrigada. Ok, só que isso tudo aí, gente, chama-se estudo geométrico. Nós precisamos também fazer o estudo analítico. O que é isso, estudo analítico? É o estudo matemático. Vamos falar de matemática agora. Para definir o estudo analítico, você lembra dessas letrinhas aqui? Lembra dessas? Aqui tem 5 letrinhas, tem uma sexta, mas essa não tem importância. As 5 primeiras é que são importantes. Vamos lá? Você lembra o que significa F minúsculo? Distância focal. É a distância do foco ao espelho. E o P? P é a posição do objeto. P' é a posição da imagem. O é o tamanho do objeto. E o I? Tamanho da imagem. Esse A maiúsculo chama-se aumento linear transversal. É a proporção entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Lembrou das letrinhas? Distância focal, posição do objeto, posição da imagem, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Ah, muito bem. Essas letrinhas são usadas onde? Em 2 equações importantes que eu acho que todo mundo vai lembrar. A primeira chama-se equação de Gauss e a segunda chama-se equação do aumento linear transversal ou ampliação. Então, vamos lá. A primeira equação é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A segunda equação, o aumento, é a proporção I sobre O ou menos P' sobre P. Importantíssimo. F, P, P', O e I podem assumir sinais, positivo ou negativo. Observe, positivo ou negativo para cada um. Quando F é positivo, o espelho é côncavo, negativo é convexo. Lamento, tem que saber de cor essa tabelinha. Sinto muito, decore. Se você não souber essa tabelinha de cor, você não consegue usar as equações. P, positivo quando o objeto é real, negativo, virtual. A mesma coisa para a imagem. P', positivo, imagem real, negativo, virtual.
O é tamanho. Então, O positivo é objeto direito, negativo é invertido. O I é a mesma coisa, é tamanho da imagem. Então, positivo é uma imagem direita, negativo é uma imagem invertida. Eu acho que vocês devem se lembrar também que essas duas equações têm um macetinho. Vocês não lembram desse macetinho, não? Macetinho? As equações da fimose. Não lembra mais desse macetinho? Ninguém quer falar? Jesus. Tá bom, eu vou repetir então. Essas duas equações são chamadas de equações da fimose. Todo mundo deve saber o que é fimose. É uma pele pregada no pipiu do rapaz. Então, vamos lá. Essa daqui é a definição de fimose. Uma fimose é igual um pinto mais uma pelinha. Definição. Repetindo. Uma fimose é igual um pinto mais uma pelinha. Pronto. Essa daqui é a equação do pós-operatório. O cara vai lá no médico, faz uma cirurgia, corta a pelinha, né? Operação de fimose. O cara, quando acorda da anestesia, fala: ai, o meu pinto tem menos pelinha. Repetindo. Ai, deve estar doendo. O meu pinto tem menos pelinha. Tudo bem? Se você esquecer depois disso, você não lembra de mais nada, né? Nossa Senhora. Não, É igual mas... as do pastor, Túlio. É igual as fórmulas do pastor. Ele faz a gente nunca mais esquecer. A ideia é essa, a ideia é essa. Toda vez que você pegar um espelho esférico, você vai ter que lembrar de fimose. Ok? Por quê? Porque a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e a equação de aumento, IO menos P'. Beleza? Nós vamos fazer exercício também, daqui a pouco. O que eu quero que você me diga agora, vamos todos, eu quero todo mundo participando. Vamos lá, fala comigo. Lembrou, se não totalmente, pelo menos clareou um pouquinho na sua cabeça, a construção geométrica e o estudo analítico? Geometria e matemática dos espelhos esféricos, que acabou.